Olá, bom dia. São 7 horas e 31 minutos e o RJ Acontece está começando. Veja aqui tudo de mais importante que acontece no Rio de Janeiro. Sai de casa muito bem informado. Então, como de costume, hora de saber como estão as condições de trânsito na cidade. Nesta quarta-feira, você vê aí nas imagens das câmeras da 7 Rio, a Francisco Bicalho já com trânsito bastante intenso esta manhã, lá na pista da esquerda, o trânsito parado. E agora nós vamos para a praia de Botafogo. O viaduto, por enquanto, intenso, mas sem retenções. Você vê imagens da Avenida Borges e Medeiros, o motorista aí na Lagoa, também o trânsito já bastante movimentado, mas sem retenções. E por último, nós vamos para a Avenida Armando Lombardi com a ministra Ivan Lins, o trânsito intenso, apesar da imagem não estar muito boa, dá para ver que por enquanto flui bem. E vamos ao vivo à rádio Band News Fluminense FM. A repórter Georgia Cristine nos traz informações sobre o trânsito na Ponte Rio-Niterói nesta manhã. Bom dia, Georgia. Bom dia, Camila. Os motoristas que trafegam pela região metropolitana do Rio em Niterói encontram trânsito intenso em Niterói no corredor formado pelas avenidas Roberto Silveira, Marquês do Paraná e Jansen de Melo na pista que dá acesso à ponte. No Fonseca, o trânsito é lento na Alameda São Boaventura, na pista sentido Rio. Já na rodovia Niterói-Manilha, a lentidão a partir do Gradim, passando pela Avenida do Contorno e se estendendo até o acesso à ponte. Na ponte em Niterói, o trânsito no sentido Rio é intenso, com lentidão nos acessos até o vão central. Os motoristas encontram retenções ainda na chegada ao elevado da Perimetral. O tempo de travessia está em torno de 20 minutos, de acordo com a concessionária que administra a via. No sentido Niterói, o tráfego segue sem problemas. Camila. Obrigada pelas informações, Jorge. O metrô funciona normalmente, trens e barcas também estão sem alterações. Então vamos ver como está a situação nos aeroportos. O Internacional Tom Jobim na Ilha do Governador e o Santos Dumont no centro operam com auxílio de instrumentos. Já o de Congonhas, na zona sul de São Paulo, funciona normalmente. Um avião da Air France que decolou no Aeroporto Internacional do Rio com destino a Paris precisou voltar para o terminal quando estava indo para o Recife. Quando estava no Recife, o piloto da aeronave anunciou que não havia banheiros suficientes. Dos 13, apenas 2 estavam funcionando. A companhia alegou pane técnica. No aeroporto Tom Jobim, fila para guardar as malas. Só que no bagageiro do ônibus, 440 passageiros que viajavam para Paris num avião da Air France receberam um aviso do piloto e tiveram que voltar para o Rio quando sobrevoavam Recife, no Nordeste. É nos informado que há um problema nos banheiros e que vamos voltar devido a banheiros. Os 13 banheiros que tem a aeronave, o voo saiu já sem 6, então tinha 7. E antes do jantar, mais 4 ficaram inoperantes. Um transtorno para quem planejou as férias. Eu estou perdendo uma excursão que eu ia pegar em Helsinki quinta-feira de manhã. E já que atrapalharam tudo. Os passageiros foram levados de madrugada para hotéis, mas disseram que não receberam alimentação. A gente está com fome agora. Nós passamos o dia praticamente com fome. A Air France também ofereceu transporte para os clientes, mas a espera foi longa. Uma família inteira que já estava no ônibus da companhia precisou sair e pegou um táxi. Estão piorando a situação. A Air France alega que uma pane técnica provocou o problema. Com isso, o voo foi remarcado para 1h20 da tarde de hoje. Um atraso de quase 24 horas. No final de semana, outro avião da empresa que fazia a mesma rota fez um pouso não programado em Recife por suspeita de bomba. Caso Bruno, o adolescente de 17 anos que confessou a participação no desaparecimento de Elisa Samúdio foi transferido para Minas Gerais. Ontem ele prestou um novo depoimento ao Ministério Público. Desta vez, o menor contou ao Ministério Público que ele e Macarrão levaram Elisa do hotel para a casa do goleiro, no Recreio dos Bandeirantes, e lá ficaram por 2 dias, enquanto Bruno estava concentrado com o time do Flamengo para um jogo contra o Goiás. Elisa foi levada para o sítio em Minas pelo menor e Macarrão. No mesmo dia, à tarde, Bruno chegou. A mulher dele, Daiane, já estava no sítio. Todos ficaram lá até quarta-feira, quando o menor, Macarrão, e o primo de Bruno, o Sérgio, levaram Elisa e a criança para a casa de um homem chamado Neném. Ontem, a Justiça do Rio autorizou a transferência do adolescente para Minas Gerais, onde o caso está sendo investigado. Jornalistas fizeram plantão em frente ao Centro de Atendimento ao Adolescente do Governo do Estado, na Zona Norte, na expectativa pela saída do menor. Ele foi levado num carro de passeio para o aeroporto internacional.
de onde seguiu para Belo Horizonte. Com a transferência, policiais de Minas Gerais estudam a possibilidade de fazer uma acariação entre o adolescente e os envolvidos que já estão presos. A polícia de Minas também quer ouvir Fernanda Salles, apontada como amante de Bruno. A suspeita é de que o filho de Elisa tenha sido levado por ela e Bruno num carro enquanto o Macarrão, Elisa e o menor viajavam em outro. A separação de mãe e filho teria servido para manter a moça calada, sem pedir socorro, com medo de que algo acontecesse ao bebê de 5 meses. A juíza que negou proteção, Elisa Samúdio, no ano passado, se defende das acusações. Ela afirma que não era de competência da vara da família garantir a segurança da ex-amante do goleiro. Ana Paula Del Duque trabalha como juíza há 10 anos. Atualmente está sendo alvo de críticas por não ter autorizado medidas de proteção a Elisa Samúdio, que no ano passado procurou a delegacia da mulher para denunciar o jogador. Elisa, na época grávida de 5 meses, não só acusou o goleiro de tê-la agredido e forçado a tomar uma substância abortiva, como também fez uma acusação de sequestro e cárcere privado. Mas como ela era apenas a amante do goleiro, a juíza disse que a acusação não se encaixava na Lei Maria da Penha e, por isso, não autorizou proteção à ex-amante do goleiro. O texto da lei garante proteção à família e a mulheres que fizerem parte de qualquer relação estável, mas não inclui pessoas que tiverem uma relação eventual ou apenas sexual. Ela declarou na delegacia que ela tinha ficado com ele, né, que ela não era namorada. A juíza encaminhou o caso para a Vara Criminal Comum, que também não requereu nenhuma medida. No encaminhamento, ela ressaltou que considerava a acusação grave. A decisão da juíza Ana Paula foi aprovada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Luiz Sveiter, e também pelo presidente da Associação dos Magistrados do Rio. Os outros casos, como esse, de uma relação casual, eles têm a aplicação da lei penal comum pela justiça comum das varas penais. Isso não quer dizer que o crime de sequestro e de cárcere privado não seja grave, é gravíssimo. O taxista espancado por funcionários de 2 cooperativas no Aeroporto Internacional prestou depoimento ontem à polícia. Por meio de fotos, ele reconheceu o homem que iniciou as agressões. Na semana que vem, a delegada vai entregar o inquérito ao Ministério Público. O taxista Kleber Luiz Oliveira chegou à delegacia do Aeroporto Internacional do Rio usando um boné, uma tentativa para não ser reconhecido. É a primeira vez que ele volta à área onde foi agredido. Kleber foi atacado na semana passada depois de deixar um passageiro e ser abordado por um casal que queria seguir em direção à zona oeste da cidade. A vítima teve lesões na cabeça e no nariz. Ele disse que se lembra apenas de ter sido empurrado. Eu só sei que eu desci do carro para pegar o cliente, que ele estava com duas pranchas que eu ia colocar dentro do carro. Quando eu vi aquela turma para cima de mim. A polícia encerrou a fase de depoimentos. Ao todo, 10 pessoas foram ouvidas. O inquérito vai ser entregue ao Ministério Público na semana que vem. Aquele que participou efetivamente agredindo a vítima vai responder por tentativa de homicídio e aquele que apenas se limitou a olhar e não prestar o socorro vai responder pelo crime de omissão de socorro. Gaúcho de Porto Alegre, há 13 anos no Rio, Kleber disse que tem medo de voltar a trabalhar como taxista. Estou meio receoso também, né? Estou pensando em voltar para minha cidade também. Meu pai e minha mãe já me ligaram, já mandando eu voltar. Está todo mundo lá preocupado comigo. O corpo do clarinetista Paulo Moura, de 77 anos, será velado daqui a pouco, às 11 horas da manhã, no Teatro Carlos Gomes, no centro. Paulo, que estava internado desde o início do mês, morreu na segunda-feira de câncer. O músico, com mais de 50 anos de carreira, gravou 40 discos e chegou a integrar a orquestra do Teatro Municipal do Rio. Em 2000, ganhou um Grammy, a mais alta premiação da música mundial.